Gravando para o mundo inteiro. Aí, joga. Tá? Aí encosta assim a isso, assim, para não doer o braço. Senhoras e senhores do Brasil, estamos agora gravando a aula para o mundo inteiro. Olha aí. Vamos? Ó, vai ser rápido. Né? Mais tarde. Isso aí. Isso aí. Mais tarde vou disponibilizar a aula lá no canal Física para Reprovados. Tá? Ó, senhoras e senhores, vai durar no máximo aí 10, 15 minutos. Nós só vamos introduzir o tema de hoje, tá? Veja, primeira lei de Ohm, começando aí o nosso segundo bimestre. No primeiro bimestre vimos o conceito de corrente elétrica, resistência, tensão elétrica, porém vimos de forma separada cada um desses conceitos. Agora nós iremos ver eles relacionados. Tá tudo certo aí? Então, ó, qual que é a relação que existe entre tensão, resistência e corrente? Vamos lembrar de cada um deles? O que quer dizer tensão elétrica? Tensão elétrica é quando existe uma tendência das cargas se movimentarem. Então, se você separa de um lado carga positiva e do outro carga negativa, vai existir uma tensão. A carga negativa vai querer encontrar com a carga positiva, porque os opostos na eletricidade se atraem. Então, essa tendência é chamada tensão, é medida em volts. Então, quando você pegar a pilha e ver lá 9 volts, quer dizer a medida de tensão elétrica. Bom, beleza. R quer dizer o quê? Resistência elétrica. A corrente, quando passa em um fio, ela sofre uma resistência. Ela não passa de forma livre. Existem obstáculos no caminho que faz com que a corrente sinta uma resistência. Além da resistência, a resistência é medida em Ohm. Tá? Ohm. Tem a letra I, corrente elétrica. Corrente, o próprio nome já sugere, é o fluxo contínuo de cargas passando. Uma analogia para a gente entender isso daqui é a mangueira d'água. Por exemplo, a caixa d'água que está lá em cima, ela tem uma energia armazenada, uma energia gravitacional armazenada, e seria a energia potencial, né? Uma energia potencial, então seria tensão. Quanto mais alta está a caixa d'água, maior é o quê? A tensão que existe da água em cair. Agora vamos supor que tem um cano que vem da água até o chão. A resistência seria o quê? A água, quando passasse pelo cano, vamos supor que seja um cano de zigue-zague. Então a resistência seria esse zigue-zague, né, do cano até a água chegar no chão. E o fluxo de água seria, no caso, a corrente, né? A água caindo. Tá? Qual que é a expressão matemática que nós vamos usar bastante nesse bimestre, na primeira lei de Ohm? URI. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Beleza? A representação é essa aqui, ó. Você, para ter uma corrente elétrica, precisa de ter o quê? Uma diferença de potencial, né? Existe uma potencial aqui, elétrico, e o outro potencial diferente, aí existe a passagem da corrente. É igual, por exemplo, na mangueira, né? Tem que existir o quê? Uma pressão para ter a água passando, né? Mesma coisa na eletricidade. Ou então, se você tem duas caixas d'água e um fio, na mesma altura não vai ter passagem de água, mas se você desnivelar, aí vai passar uma corrente de água. Então, essa diferença seria a diferença de
potencial que existe. Resistência elétrica. Resistência elétrica é qualquer dispositivo no meio do caminho da corrente. Pode ser uma lâmpada, um rádio. E quando passa a corrente elétrica em qualquer dispositivo, esse dispositivo vai o quê? Emitir calor, vai esquentar. O nome disso é efeito Joule. Olha só aqui no slide, a gente vai ver o resultado disso. Pra cá, pra cá. Ué, mas que eu apertei aqui? Aqui, ó. Quando... Aqui tem a estrutura de um fio. Quando passa a corrente, ou seja, quando você falar corrente, escutar corrente, imagina que tem um monte de elétrons passando. Não sei se é detalhista não, qualquer jeito que tiver aí já vai estar lá. Vou editar não. Vou pegar daí direto já pro... Vou nem cortar, velho. Ó, tem os elétrons passando aqui, ó. Aí tem os átomos do fio, do cobre. O elétron vai passando, ó, resbalando nesses átomos. E esse atrito gera o quê? Calor, tá? Por isso que a serpentina esquenta. Quando passa muita corrente no fio, esse fio ele vai esquentar, porque os elétrons eles vão passar aqui, ó, roçando, né, a estrutura interna do fio, tá? Então esse efeito é efeito Joule. Moçada, uma coisa muito importante. Quando você vê essa figurinha no livro, não se assuste, porque ela está se tratando de uma situação real. Veja, se você pegar uma pilha, conectar um fio nos terminais de uma lâmpada, de um rádio, como que a gente representa isso sem ter que ficar fazendo o desenho do dispositivo? Assim, ó. Quando você vê um terminal maior do que o outro, é uma bateria. O terminal maior é o polo positivo e o menor o negativo. Ó, isso daqui representa uma bateria, tá? Ao invés de eu desenhar a bateria, eu só faço isso. A resistência representa qualquer dispositivo que estiver no circuito. Um rádio, uma lâmpada, ok? Então, essa é a forma genérica de eu representar um circuito fechado, tá? Então, a primeira lei de Ohm ela é aplicada para saber a tensão ou a corrente que passa em um componente desse circuito. Eu quero saber qual que é a tensão aqui, ó, ou qual que é a corrente que passa no rádio. Vou aplicar a primeira lei de Ohm, URI. Se eu quero saber qual que é o valor da resistência, aplico também URI. Vamos a um exemplo e aí nós encerramos. Calcule a corrente que passa em um resistor do circuito abaixo. Professor, o que é resistor? Resistor é isso aqui, ó. Também, né? Quando você abre uma placa-mãe ou quando você desmonta o carrinho de controle remoto, tem aquelas plaquinhas verdes e tem esses coloridos aqui, não tem? Já viram isso aí alguma vez? O que seria isso? É um resistor. Às vezes está passando muita corrente ali ou tem muita tensão, você quer diminuir a corrente, coloca um resistor lá que ele vai diminuir a corrente, vai diminuir a tensão que você calculou. Isso também é um fusível, são dispositivos, né, para você controlar. E agora vamos calcular, então imagina que isso aqui é um resistor, né? Ele tem 30 ohms, aí 9 volts é a energia da bateria e ele quer saber qual que é o valor da corrente que passa sobre esse resistor. Um circuito bem simples, mas só para dar o exemplo do uso da primeira lei de Ohm. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, o que o exercício quer saber? Quer saber corrente elétrica. Então, ó, se ele quer saber corrente elétrica, então, quem é desconhecido é o nosso I na equação. Então, nós temos lá, U é igual a R vezes I. É importante que os senhores saibam o que significa cada letrinha dessa quando for fazer um problema. U é o quê?
a energia volts. 9. Tem outros componentes aqui? Não, porque se eu tenho 9 volts na bateria, eu tenho um componente, 2 componentes. Ou seja, não necessariamente a energia que esse componente vai consumir vai ser a energia que a bateria vai dar. A energia que a bateria está dando aqui pode ser distribuída para cada um desses componentes. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Agora, como eu só tenho um componente no circuito, então toda a energia que a bateria produz, os 9 volts, vai para ele. Ok? Então, beleza. Então, ele vai consumir, né, ele vai receber esses 9 volts. O valor da resistência é 30 vezes o I que nós queremos saber. Quando os senhores querem saber uma grandeza de uma equação, tem que deixar ela isolada, tem que separar ela, né? Então, o 30 que está multiplicando vai passar dividindo. 9, já vou deixar sem as unidades, dividido por 30 igual a I. Quanto que é 9 dividido por 30? Vixe, agora complicou, pessoal. Agora o negócio... Vamos lá. 9 por 30. Vixe, agora o negócio aqui... 0,3, né? Pronto. Falou. Então, a corrente é igual a 0,3 o quê? Ampere. Não esqueça disso, tá? Então, esse é o valor da corrente elétrica que passa no resistor. Professor, mas para que tem que saber fazer isso? Eu não sou técnico de eletrônica. Realmente não é. Mas você vai fazer o Enem, né, e lá tem esse tipo de conta para resolver. Mas se um dia você quiser mexer com circuito, com técnico, né, de eletrônica, isso daqui vai ser muito comum, né, quem for fazer engenharia elétrica, tá? Então, moçada, na aula que vem nós vamos continuar falando da segunda lei de Ohm. Vamos falar o que é um resistor ôhmico. E para a aula de hoje é isso, tá? Lembrando, nós não falamos do resistor ôhmico, mas na aula que vem a gente vai falar, tá? Fechou?